Diga comigo assim: esperança na angústia. Você crê nisso? Você crê que há um caminho de esperança na angústia? E mesmo diante de situações angustiantes, diante de situações difíceis, há um caminho de esperança para mim e para você. Amém? Então coloque a mão sobre o seu coração, porque a angústia, ela fala de uma dor no coração, a angústia fala de uma dor na alma, e eu quero compartilhar com você algumas verdades da palavra, mas que essa palavra, ela, nessa noite, ela alcance aí esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos o nosso coração nessa noite. Nosso coração. Nós colocamos diante do Senhor tudo que talvez, ó Pai, tem nos angustiado. Então, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira, ela possa encontrar, ó Deus, um espaço oportuno, Senhor, do nosso coração, e que ali haja transformação, renovo, cura, ó Deus, força do Senhor, para, ó Deus, enfrentarmos toda a situação angustiante. Pai, que o Senhor traga clareza ao nosso coração nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a abrir em Atos capítulo 16, Atos 16, versos 23 a 34. Atos 16, os versos, a partir do verso 23 até o verso de número 34. Você está angustiado com alguma coisa? Existe alguma coisa angustiando o seu coração? Existe algo, quem sabe, tirando a sua paz? Quem sabe, te trazendo algum tipo de peso? Então, que nessa noite você seja ministrado por essa palavra, né? Se você tem aí uma caneta com você, anote. Se você pode marcar aí na sua Bíblia, marque algumas coisas que eu quero compartilhar em cima desse texto aí para nós nessa noite. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Diga comigo: lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro então pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Abra ainda sua Bíblia no Salmo de número 42, versos 1 a 4. Salmo 42, 1, até a primeira parte do verso 4. Como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus?
Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Angústia tem a ver com uma emoção de aperto, de sufocamento, de estreiteza de espaço. Imagine você dentro de um espaço limitado, onde você não consegue se mover, onde você não consegue se locomover. Isso é uma angústia. Só que a grande diferença é que a angústia, ela tem a ver com algo que atinge a nossa alma, a nossa vida interior. Ela pode ser confundida muito facilmente, por exemplo, com a ansiedade e a depressão. Mas a angústia hoje já é reconhecida como uma doença, uma patologia que precisa ser tratada de uma maneira como tal, de uma maneira única, né? Então, por exemplo, transtorno de ansiedade é uma doença, a depressão é uma doença e a angústia também é uma doença. Existem medicamentos próprios para isso. Mas hoje eu quero trabalhar com você esse texto de uma maneira diferente. O texto de Atos 16 é um texto muito interessante. E eu quero trabalhar com você de uma maneira diferente, ou seja, da postura que nós devemos ter diante de uma situação angustiante. Que tipo de postura eu e você devemos ter diante de uma situação que nos angustia, que nos aprisiona, que nos paralisa. E a angústia, ela é muito mais comum do que você imagina. Essa sensação de dor no peito, essa sensação de você não ter condições de dar uma resposta ou de buscar uma solução para algum tipo de problema naquele momento, é muito mais comum do que você imagina. A mãe que às vezes se angustia por conta do seu filho, o pai que às vezes se angustia, ou o chefe da família que às vezes se angustia por conta da situação dentro de casa, às vezes uma situação financeira. Ou seja, coisas que em muitos momentos extrapolam o nosso poder de controle, muito provavelmente traz angústia para o nosso coração. E diante disso nós temos principalmente 3 tipos de ações. A primeira é ficar estático, paralisado. A segunda é fugir. A terceira é enfrentar, agir, fazer alguma coisa. Não como se a solução tivesse naquele momento nas tuas mãos. Eu não vou te dar hoje aqui soluções. Eu vou te dar hoje aqui algumas atitudes que eu aprendo numa situação de angústia, mas que não necessariamente são soluções prontas. Mas possivelmente vão abrir portas para você em momentos difíceis da sua vida. O segredo de uma vida equilibrada, de uma vida vitoriosa, querido, entenda isso. Não é fugir das nossas angústias, mas é saber lidar com elas. É admiti-las, reconhecê-las e saber lidar com elas. É como o marinheiro que usa o vento contrário para direcionar o seu barco. É um pouco isso. Você e eu, nós precisamos aprender a usar os ventos contrários da nossa vida, que atingem a nossa alma, em nosso favor. Porque uma coisa boa da angústia é que diz que você está vivo. Não é verdade? Uma pessoa que está lá dentro do caixão não sofre de angústia. Pode ter até morrido dela, mas não sofre mais. Uma coisa boa da angústia diz que você está vivo, diz que o seu coração está batendo. Diz que há alguma coisa dentro de você. Você então, eu também, nós precisamos canalizar isso. Nós precisamos usar isso a nosso favor. Você está entendendo isso? Amém? Tiago, capítulo 1, vai dizer o seguinte: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Entenda uma coisa, não há crescimento sem confronto. Então essa angústia, que talvez você lida com ela, em algum momento ela serve para alguma coisa. Ela precisa ser canalizada por um lugar. Eu quero te trazer hoje uma palavra de esperança, à luz desse texto. Eu não vou entrar aqui no contexto, mas só para dizer para você, Paulo está com Silas na sua segunda viagem missionária numa prisão. Se você quer entender um pouco melhor, leia desde o início, depois na sua casa, do capítulo 16, você vai entender um pouco o contexto. Mas ali, para a gente ser bem objetivo, ele está numa prisão, injustamente, e aquela prisão eu quero tomar hoje como uma metáfora, como uma realidade angustiante. E aí nós temos o quadro de Paulo e Silas numa prisão, e nós temos o quadro do carcereiro que cuidava da prisão. O que tem em comum dos dois? Ou dos três, né? Paulo e Silas e o carcereiro. Na cidade de Filipos eles estavam. O que tem em comum aí? É que os dois estavam num mesmo ambiente estressor, angustiante. Se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que trabalha numa prisão, você vai perceber o quanto esse ambiente é angustiante. Tem até uma série que rola aí sobre isso, né? Você percebe o quanto é um ambiente estressor, o quanto é um ambiente que promove muitas dores na alma, tanto de quem está vivendo aquele momento preso, como de quem trabalha naquele ambiente. Lida o tempo todo com a dinâmica da morte, sabe? Com a dinâmica do não sei se vou estar vivo no próximo plantão, não sei se vou conseguir voltar para casa. Essa é uma dinâmica angustiante. E eu quero então levar você hoje para essa prisão, mas não uma prisão física. Dizer para você que a angústia é uma prisão da alma. Muitos hoje vivem aprisionados na sua alma, no seu coração, não avançam, não conseguem viver uma vida leve, não conseguem viver uma vida de esperança, porque estão aprisionados na sua alma. Como Paulo e Silas estavam aprisionados fisicamente, não podiam se locomover, muitos também hoje não sonham, não têm esperanças, nutrem um sentimento de paralisia dia após dia, angustiados, escravos de si mesmos. E não conseguem desenvolver então, muitas vezes, o plano perfeito e o plano lindo que Deus propôs para ele, estabeleceu para a vida dele, porque estão angustiados, estão aprisionados. Eu quero mostrar para você aqui hoje duas posturas completamente diferentes no mesmo ambiente. Uma de Paulo e Silas e outra do carcereiro, e vamos aprender com eles. A primeira coisa que eu quero te entregar nessa noite, para desenvolver esperança, na angústia, na aflição, na dor, no ambiente onde você é confrontado, onde você é levado ou tentado a paralisar, a não se mover. Primeiro, na angústia, posicione-se em adoração. Diga comigo, adoração. Deus muitas vezes não vai te livrar da angústia, mas vai, em muitos momentos, se revelar a você no meio de uma situação angustiante. É interessante a postura de Paulo e Silas no meio de uma prisão, presos injustamente, confrontados na sua fé. Eu imagino eu e você naquela situação. Nós estamos na cidade de Filipos para estabelecer o reino de Deus. Uma comerciante se converte, a igreja está sendo estabelecida na cidade, e por conta de uma bobeira, de uma situação inusitada, de uma situação injusta, Paulo e Silas vão parar no meio de uma prisão. Eles não só são presos, mas eles são humilhados, são açoitados, são torturados. Imagina eu e você numa situação como essa. O
Que situação difícil. E a Bíblia fala que a postura deles foi uma postura diferenciada. O verso 25 e 26 diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Aleluia! Mas você entende que há uma postura de adoração na prisão, na angústia. Irmãos, a Bíblia não é clara, mas Paulo e Silas são homens como nós, pessoas como eu e você. E com certeza eles se angustiaram, eles de alguma forma ficaram entristecidos, com o coração de alguma forma abatido por conta dessa situação. Mas a decisão deles é uma decisão diferente. No meio daquela situação, daquele ambiente obscuro, sabe, daquele ambiente hostil, que é o ambiente do cárcere, eles decidem cantar, eles decidem orar, eles decidem testemunhar o Deus que eles serviam. Eles não questionam por que estavam ali, mas eles decidem naquele momento procurar um propósito, procurar uma finalidade, e eles se posicionam, eles adoram, eles cantam, eles oram, eles entregam a Deus aquela situação. Querido, a angústia se reflete quase todas as vezes por situações que nós não conseguimos mudar. A angústia tem a ver com situações que fogem do nosso controle. Nós nos angustiamos por coisas que a gente não dá conta de responder e de explicar. Nós ficamos perguntando, por que é assim? Por que eu estou vivendo assim? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tive que enfrentar essa situação? Por que não foi diferente? E com isso nós nos angustiamos, porque a angústia tem a ver com essa postura. Mas Paulo e Silas me ensinam aqui que eu preciso, na angústia, entregar o que eu não consigo explicar ou mudar. Entenda uma coisa, a forma como você enfrenta as suas angústias revela quem está governando você. A forma como você vai enfrentar o momento em que você é pressionado revela quem está comandando. Revela quem está no controle. Eu sempre digo isso aqui, a adoração mostra quem reina. A adoração vai mostrar quem está no governo. Paulo e Silas podiam ficar ansiosos. Paulo e Silas poderiam ter uma atitude de desistência naquele momento. Paulo e Silas poderiam murmurar naquele momento. Mas naquele momento, para eles mesmos e para todo mundo ver e ouvir, eles decidiram mostrar quem reinava na vida deles. E eles não estavam presos porque um homem os colocou no cárcere. Eles estavam presos porque na cabeça deles, eles na angústia estavam cumprindo o propósito de Deus na terra. Querido, muda o foco, muda o olhar. Quem sabe você está vivendo uma situação angustiante, está perguntando aí para Deus, está perguntando para você mesmo, por que você está vivendo, ou quem sabe você poderia estar numa outra situação. Muda o foco. Posicione-se em adoração, mostre quem está no governo, mostre quem está reinando. Sabe por quê? Porque a adoração, ela muda circunstâncias humanamente impossíveis. Não seja direcionado pelo seu ambiente, não seja direcionado pela sua circunstância. Posicione-se no seu ambiente para mudar a situação que você está enfrentando. Posicione-se em adoração, porque se você não consegue fazer nada, você serve um Deus poderoso que faz tudo, que pode todas as coisas. Amém, querido? Posicione-se em adoração, porque você serve a um Deus que cumpre todo o propósito dele na terra. Todo o propósito dele na terra.
Abacuque capítulo 3, versos 17 a 19, diz o seguinte: olha só, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Quem disse, querido, que as coisas tinham que sair como você esperava? Quem disse que as coisas tinham que sair como você imaginava, como você planejava? Eu não acredito que Paulo planejou estar preso em Filipos. Eles foram levados para lá pelo Espírito, eles eram para estar em outro lugar. Se você ler o contexto, você vai ver que eles estavam indo para outra região, oposta à Macedônia. Não, mas aí eles têm uma visão de um homem pedindo ajuda, eles entendem, caramba, é para a gente estar lá, é para a gente estar naquela cidade. Deus tem alguma coisa para fazer ali, e eles chegam ali e são presos. Querido, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força. Diga comigo: o Senhor é a minha força. Amém? O Senhor é a sua força. Segundo lugar, não seja direcionado pelas suposições da mente. Diga comigo: não ser direcionado pelas suposições da minha mente. Olha o que acontece com o carcereiro nesse mesmo ambiente. A Bíblia fala que de repente as portas se abrem, Deus intervém na história, postura de adoração leva à intervenção de Deus. Amém? Quem sabe o de repente para você é hoje. Quem sabe o de repente na sua vida, Deus está planejando para hoje. Hoje, algo de repente pode acontecer. Você crê nisso? Mas o carcereiro teve uma postura diferente. A Bíblia fala, no verso 27, que quando ele acorda, vendo as portas abertas da prisão, ele desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Pensava. Na revista atualizada vai dizer o seguinte: supondo que os presos tivessem fugido. Veja bem, entenda isso aqui. Ele chega na prisão, porta aberta. Meu Deus, estou frito, começa a se angustiar. Supondo que os presos tivessem fugido, o que ele faz? Está pronto para se matar. Por uma suposição. A maioria das coisas pelas quais você e eu, nós nos angustiamos, nem chega a acontecer da forma como nós esperamos. As nossas suposições da mente nos levam a cometer certas atitudes totalmente incoerentes com a vontade de Deus. Tudo por conta de uma suposição. Você olha o quadro e faz uma leitura imediata do quadro. Eu suponho que não vai dar certo, eu suponho que deu tudo errado, eu suponho que é o meu fim, eu suponho que não tem mais jeito, mas você nem ainda sabe o final da história. Enquanto o carcereiro estava supondo que os presos tinham fugido, estava todo mundo ali, e Paulo fala para ele: cara, não se mata não, está todo mundo aqui. Querido, o que eu quero entregar para você nessa noite? Não seja levado por suposições. Não seja levado por coisas que você acha. Não seja levado por pensamentos da sua mente em relação a alguma coisa da sua vida. A angústia, ela se estabelece no meio das suposições. A ansiedade se estabelece no meio das suposições. Isso pode trazer prejuízo para a sua vida espiritual, emocional e para a sua vida física também. Espiritualmente falando, as suposições geram incredulidade, geram dúvida no nosso coração, geram incertezas. Veja como exemplo, João capítulo 11, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, Marta já vai correndo para ele dizendo o seguinte: olha, não tem mais jeito, já é de 4 dias, mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Suposição. Se o Senhor estivesse aqui, Maria fala a mesma coisa.
um pouco mais à frente. Por conta de uma suposição, ela dá uma declaração de incredulidade. Entenda uma coisa, se você ainda não chegou no final da história, não fica supondo como a história vai terminar. Confia em Deus. Vai até o final, para depois você ver como é que é o final da história. Tem gente que perde antes de entrar no jogo, porque já viu o tamanho do adversário, já viu o tamanho do desafio, nem entra no jogo, supondo que vai perder, supondo que não vai dar. Emocionalmente falando, as suposições, elas geram transtorno de ansiedade, elas geram depressão. Fisicamente falando, elas geram crises cardíacas, falta de ar, dores no estômago, manchas na pele. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você está muito nervoso, e não tem controle sobre isso, às vezes para algumas pessoas começam a aparecer algumas manchas na pele, quase sempre tem a ver com suposições que ela idealizou, mas que nem ainda aconteceu. Querido, como não ser levado por isso? Tenha uma atitude de fé. Diante das suposições que brotem na sua mente, tenha uma atitude de fé e de esperança confiante. Como eu disse aqui, espere o final da história. Quem determina o final da história não é você, não sou eu. É aquele que escreve a sua e a minha história. Quem determina o final da história é Deus. Deus já está lá. Então espere o final. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você não ir até o fim, provavelmente você não vai viver tudo o que Deus planejou para você naquele momento. Querido, em nome de Jesus, dê passos de fé, dê passos de esperança. Você pode perder tudo, mas a fé e a esperança é tudo que você não pode perder. O Salmo 42, verso 11, diz assim, olha, por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. 1 Pedro vai dizer o seguinte, 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de você? Amém? Então lança sobre ele a sua angústia, lança sobre ele as suas preocupações, o que tem roubado as suas forças, querido, o que tem roubado as suas energias, o que tem angustiado você, em nome de Jesus, não caminhe por suposições. A fé é certeza, a fé não é uma suposição, a fé não é uma hipótese da sua mente, a fé não é algo que você, sabe, não, a fé é certeza. Então não caminhe por suposições, caminhe por fé. Mas nem sempre, mesmo você caminhando por fé, as coisas vão sair da forma como você orou, por exemplo. Nem sempre você caminhando por fé, mesmo caminhando por fé, as coisas vão sair da forma como você esperava. E aí, pastor? Querido, se não é fé, preste atenção, para realizar, Deus te dá uma fé para suportar. Você entendeu isso ou não? Ok? Se não é uma fé para realizar, porque nem sempre as coisas vão sair como a gente esperava. Em muitos momentos Deus vai te dar uma fé para realizar, viver um milagre, sabe? Coisas sobrenaturais acontecer na sua vida, respostas que você nem imaginava acontecer, mas por uma atitude de fé, algo novo acontece, o de repente chega na sua casa, o de repente chega na sua vida, o de repente chega no seu trabalho. Mas quando você não tiver diante de você uma fé para realizar, Deus vai te dar uma fé para suportar toda a situação. Porque Deus é Deus de sim e Deus é Deus de não também. Mas isso não pode me dar uma justificativa para ficar supondo algumas coisas. Como a gente gosta de supor um monte de coisa. Como a gente gosta de criar hipóteses. Ah, aconteceu isso porque Deus, aconteceu aquilo porque o diabo, aconteceu aquilo. Para de supor, para de criar hipóteses na sua mente, apenas creia.
Para realizar ou para suportar? Aquele que começou a obra termina, não segundo você quer, mas segundo Ele planejou. Amém? Terceiro, eu termino com essa. Creia em um novo recomeço. Diga comigo, há um novo recomeço. Querido, diante daquela situação angustiante, diante daquela situação de prisão, Paulo e Silas começam a adorar, o cárcere se abre, de repente acontece, o carcereiro fica doido, olha aquela situação, supõe que todo mundo foi embora, ele está pronto para se matar, Paulo e Silas intervêm e dizem assim, opa, peraí, não faça nada, não tome uma atitude precipitada, estamos todos aqui, ninguém saiu. Em outras palavras, aquele carcereiro estava tendo diante de si um recomeço. Tanto é que ele, depois disso, ele pergunta, senhores, no verso 30, o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, vocês me livraram de um fim trágico. Por conta de vocês, eu estou podendo recomeçar. E agora? O que eu faço para ser salvo? E aí Paulo responde, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Querida, a cura que Deus quer entregar para você é a cura que Ele quer também entregar para a sua casa. A cura que Ele quer alcançar, que você alcance na sua vida, que Ele quer colocar diante de você, é a mesma cura que Ele quer também entregar para os seus filhos, que Ele quer entregar para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. A cura que te alcançou é a cura para a tua casa. O recomeço que te alcançou é o recomeço para a sua casa, querido. Creia que você e a sua casa recomeçarão. Creia que você e a sua casa terão novas oportunidades. A angústia não vem para te matar. A angústia vem para revelar quem está no governo. E se Deus está no governo, há recomeço para você e para a sua casa. Há recomeço para o seu casamento. Há recomeço para os seus negócios, há recomeço para a sua vida emocional, há recomeço para a sua vida espiritual. Ah, pastor, um dia eu já orava de uma forma tão intrépida, eu orava, eu servia Jesus na casa dele, de uma forma tão ativa. Ah, querido, em nome de Jesus, há recomeço para a sua vida espiritual, há fogo novo de Deus para a sua vida. Você não é para ficar angustiado, paralisado, morto, vivo, andando por aí. Deus quer te colocar numa posição ativa. Deus quer te colocar numa posição de autoridade. Não é a angústia que dirige você, é você que é dirigido pela paz e pelo plano de Deus. Então não se permita ser governado pelo que já foi. Não se permita ser governado pelo que já foi. Creia que, pega essa, o que mais te enfraqueceu se tornará a sua maior força. Diga comigo, o que mais me enfraqueceu se tornará a minha maior força. Você crê nisso? Fica de pé, em nome de Jesus. Segunda Coríntios 4, 8 e 9. Quero liberar essa palavra para a sua vida. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Querida, a angústia pode ter abatido você. A tristeza, quem sabe a depressão, a ansiedade pode ter abatido você, ou alguém que você ama, alguém que você conhece. Mas se você crê nessa palavra, e eu creio, que o abatimento não te destruirá. Você pode até ser abatido, mas você não será destruído. Porque existe um poder
que está muito acima, mas que opera em mim e em você, pronto para ser ativado na sua vida e na sua história. Querido, em nome de Jesus, não volta para a prisão. Se Deus já abriu o cárcere, se Deus já estabeleceu um caminho novo para a sua vida, Ele é o mesmo que vai te dar força para caminhar. E aí, o que eu quero liberar para você nessa noite, em oração, é força e esperança. Diga comigo, força e esperança. Talvez isso não vai te livrar da angústia, mas vai te suprir no meio da angústia. Talvez a situação não vai ser resolvida assim, como um clique, um passe de mágica, mas você vai receber força e esperança para ir até o final, para não ficar no meio do caminho. Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que prosseguem. Você tem se angustiado por alguma coisa? Alguma coisa roubando força? Alguma coisa roubando suas energias? Olha a promessa que está em Jeremias 31:25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. A força e esperança reservados para você no dia da angústia. A força e esperança reservados para você. Prossiga, vá até o final. Não abra mão de nada do que Deus te deu e disse que é seu. Não abra mão das promessas que Ele estabeleceu sobre a sua vida, querido. Ainda que essas promessas cheguem até você debaixo de dor, debaixo de angústia. A dor revela quem governa e quem dirige você. A dor revela muito do seu destino. Porque depois da dor, há a provisão, há a cura das feridas. Depois do choro há alegria. Depois da tempestade há o sol. E o sol da justiça está aqui nessa noite para iluminar a sua vida, para aquecer o seu coração, para dizer: você está nas minhas mãos. Não há crise, não há situação financeira que possa ser maior do que o meu plano para a sua vida. Quero orar com você, quero orar por você nessa noite. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Quem sabe algumas coisas enfraqueceram você, mas querido, nós estamos debaixo de uma palavra que nós não seremos destruídos. O diabo pode até tentar, mas ele não vai nos matar. O diabo pode até soprar mentiras no nosso coração, na nossa vida, mas ele não tem poder para nos destruir. Maior é aquele que está em você e sobre você, aquele que te chamou, aquele que te deu autoridade, aquele que tem um plano lindo para a sua vida. Então quero convidar você a terminar essa celebração aqui no altar, recebendo força e esperança. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Tem renovo para a sua vida, tem renovo para a sua família, tem renovo para o seu casamento, tem renovo para a sua história nessa noite. Então, saia do seu lugar, vem para cá. Vamos terminar o culto aqui, vamos orar. Quem sabe você já desistiu de alguma coisa? Quem sabe você já até abandonou alguma coisa? Ou quem sabe você está sendo levado a desistir de alguma coisa? Querido, não é tempo de desistir. Não é tempo de abrir mão do que Deus nos deu. Não é tempo de deixar algo inacabado no caminho. Eu não temerei uma força extra reservada para você nessa noite. Há um estágio de força reservado para a sua vida nessa noite. Há um estágio de renovo reservado para o seu coração nessa noite. Contra toda angústia, contra toda fraqueza.
Jesus quer renovar você. Jesus quer enxugar suas lágrimas. Jesus quer dizer para você nessa noite: continue, avance, continue. Só termina quando acaba. Só termina quando eu digo que terminou. Continue, avance. Ah, mas eu estou cansado, eu renovo as suas forças. Ah, mas eu estou enfraquecido, eu restauro você. Eu limpo suas feridas, feridas abertas. Eu limpo suas feridas. Dor no coração, eu trago alívio para você. Eu não temerei pois o meu Deus comigo está. Se Deus comigo está, Não acabou. quem eu temer? Não acabou. A quem eu temer? Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Nunca me deixou. Renovo. Há uma porção de renovo. Nunca me deixou. Há um sopro de renovo. Toda paz, oh, não, nunca me deixou. Quando bem, quando mal. Fôlego de vida. Sopro de vida. Sopro de vida. Nunca me deixou. Em nome de Jesus, receba nessa noite sopro de vida. Sopro de vida. Sopro de vida. Renovo. Força nova. Força nova. Não é para ficar no meio do caminho. Termine o que você começou, porque aquele que começou termina. Então, em nome de Jesus, receba nessa noite sopro de vida, fôlego de vida, força de vida, sopro novo, renovo sobre você, renovo sobre você. Uma força sobrenatural que não é sua, mas que opera em você, que opera de dentro para fora. Coisas inexplicáveis sejam alcançadas, sejam vivenciadas na sua vida. Restaurarei o exausto, saciarei o enfraquecido. Te falta força, em nome de Jesus, receba hoje força para caminhar, fôlego de vida, renovo do Senhor, fôlego novo. A angústia não vai te destruir, ela vai te transformar. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em nome de Jesus, querido, já há uma ordem dos céus em teu favor. Já há uma ordem dos céus em favor da sua família. Há recomeço para você. Há suprimento, há provisão para você. Há estágios novos para você. Creia num novo recomeço. Creia naquilo que o Senhor pode fazer. Fôlego novo. Ele faz forte ao cansado, restaura as forças daquele que não tem mais vigor. Não é você que vai desistir dos propósitos de Deus, não. É o diabo que vai desistir de você. É o diabo que vai desistir da sua vida. E nós damos uma ordem a Satanás em nome de Jesus: seja vencido, seja enfraquecido, seja anulado. Que todas as armas do inferno contra você sejam anuladas e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e na sua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.